Amém? Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículos do 7 até o 18, nós vamos continuar ouvindo as últimas palavras do apóstolo que viveu intensamente os momentos que passou com o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante uma marca do apóstolo Pedro, porque Pedro ele não tinha aquela situação de meio termo. Pedro, ou ele era 8, ou ele era 80. Ou ele estava lá em cima em determinados momentos, ou ele estava lá embaixo. Pedro foi alguém que viveu intensamente todo o período que Cristo esteve em seu ministério terreno. Pedro não perdeu tempo. Ele esteve sempre ali, ao lado de Cristo. Isso é um exemplo para cada um de nós. No último encontro, domingo passado, nós fizemos uma recapitulação de toda a carta. O capítulo 1 e o capítulo 2. E nós vemos de como um escravo demonstra a importância de lidarmos com falsas doutrinas, com falsos mestres, com algumas situações que por vezes mudam a ótica de como nós entendemos o mundo. Às vezes nós achamos que conhecer sobre o ser de Deus é algo que não faz tanta diferença. Conhecer sobre a teologia de Deus é algo que não importa muito. Mas ontem nós estávamos falando aqui no curso de teologia exatamente sobre isso. Como uma visão deturpada do ser de Deus pode causar danos a uma pessoa. Como alguém pode passar uma vida toda tendo medo de Deus, tendo medo de coisas, de dizer coisas, de fazer coisas, com medo de um homem barbudo, alto, sentado num trono, com uma barriguinha. Não, esse aí é Papai Noel, não é Deus. Deus ele não está lá de cima com uma lupa querendo infringir dor àqueles que saírem da linha. Então Pedro, ele faz toda essa moderação e ele transmite essa verdade. Após essas informações, Pedro se prepara para a sua despedida. Pedro se prepara para as suas últimas palavras. E ele divide essas últimas palavras em 5 pontos. Os 3 primeiros pontos iniciais nós já vimos no domingo passado. Que do versículo 1 até o versículo 2, Pedro revisa tudo aquilo que ele já tinha falado no capítulo 1 e no capítulo 2. Do versículo 3 até o versículo 4, Pedro ele passa para nós que devemos ter cuidado. Cuidado com o quê? Com os nossos desejos. Cuidado com os nossos anseios. Cuidado com tudo aquilo que colocamos à frente do nosso Deus. Do versículo 5 até o versículo 6, Pedro ele afirma que nós não podemos esquecer quem é Deus. Nós não podemos esquecer que tudo o que temos, tudo o que somos e ainda o que viermos a ser depende de Cristo, depende de Deus, depende do meu relacionamento com Ele. Então, depois de todo
esse apanhado, depois de levantar todas essas afirmações e informações, Pedro ele começa a transmitir para aquelas pessoas que estavam ali, que tudo o que eles estavam vendo, em um momento iria passar. Que tudo o que estava à vista, em algum momento iria se findar. Pois Cristo, o nosso Senhor e Salvador, estaria vindo, estaria regressando, estaria retornando. Para quê? Para buscar a sua igreja em sua gloriosa parousia. É um termo grego utilizado para demonstrar a segunda vinda de Cristo. E é interessante que no versículo 1, Pedro, ele começa a falar que tudo o que conhecemos iria se acabar. E nesse momento, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse rico e esse privilégio de estarmos aqui ouvindo a Tua voz. Muito obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas cabeças. Obrigado, Pai, pelo conhecimento Teu, através das Tuas Escrituras, que é passado para cada um dos Teus filhos, Pai. Obrigado pela semana que o Senhor concedeu a cada um de nós. Obrigado pelos livramentos, aqueles que vimos e aqueles que não vimos. Obrigado, Pai, pela nossa saúde. Obrigado que talvez a nossa saúde esteja meio que debilitada, mas o Senhor tem estado conosco e nunca nos abandonou. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados, Pedro, no versículo 7, ele diz algo bem interessante. E ele começa a demonstrar aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquela carta ou lendo aquela carta, que tudo o que eles conheciam ia se acabar. O versículo 7 ele diz o seguinte: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. É interessante porque Pedro, ele começa a transmitir àquelas pessoas que em determinado momento tudo iria se acabar. E é interessante porque talvez você pode estar pensando: tudo vai se acabar, pastor? Vai. Aquela casa que você trabalhou durante uma vida toda para deixar ela do jeito que ela está hoje, vai se acabar. Aquilo que você buscou como títulos para ficar colocado em sua parede, de cima a baixo, vai se acabar. Aquilo que você almeja, afinco, por vezes, que lhe faz ter noites mal dormidas, que faz ter crises de ansiedade, que faz com que você tenha uma vida mais dolorosa do que proveitosa, vai se acabar. Pedro, ele estava dizendo àquele povo que ali estava, que talvez estivesse com um olhar, com um óculos diferente do que ele estava utilizando. Ele estava transmitindo para todos que ali estavam: meus queridos, não se preocupe tanto com o dia de amanhã, porque tudo vai se acabar. Tudo isso que por vezes nós levamos e buscamos e corremos e nos cansamos, vai se acabar. E é interessante porque às vezes algumas pessoas entendem essa afirmação errada e agora chegam em casa e vendem tudo que tem, já que vai acabar mesmo, e pega o dinheiro, gasta, e daqui a pouco não acaba e a gente fica com um problema na mão. A gente vendeu tudo, a gente está sem nada, deixou o emprego, acabou o seguro-desemprego, acabou o FGTS, gastou foi tudo, e agora o culpado é o pastor, porque disse que tudo ia se acabar. Não é verdade? Amados, quando Pedro ele afirma que tudo ele vai se acabar,
que em algum momento aquilo ia se extinguir, ele não estava afirmando para nós deixarmos de fazer tudo o que nós temos que fazer. A própria Bíblia, ela diz que do suor do teu rosto ganharás o teu sustento, o teu pão. Ou seja, corra atrás, se mexa, se movimente, mas não esqueça que tudo na sua vida não se resume a dinheiro. Não esqueça que tudo na sua vida não se resume a bens. Não se esqueça que tudo na sua vida não se resume ao materialismo. Tudo isso é bom. Quem disser que dinheiro não é bom, pegue o seu e me dê. Eu vou ficar muito feliz. Vou ficar bastante satisfeito. Quem disser que ter um carro do ano não é bom, transfira para o meu nome, irei adorar. Queridos, tudo isso é maravilhoso, tudo isso é extraordinário, tudo isso é bom. E quando nós vivemos o reino de Cristo, nós vamos comer e beber do melhor dessa terra. Mas o que não podemos é achar que tudo se resume a isso. E é achar que de fato Cristo não voltará mais. Que tudo isso é o hoje, o agora e o eternamente. E quando Pedro ele chega para aquelas pessoas e diz: olha, da mesma forma que ocorreu outrora, quando Cristo criou todas as coisas, e quando Ele destruiu todas as coisas com o dilúvio, assim também, por essa mesma palavra, tudo o que você conhece, ou seja, os céus e a terra, eles estão reservados, eles estão guardados para o dia do julgamento. O dia em que serão divididas as pessoas, em que alguns irão estar do lado direito, onde ouvirão: vinde benditos do meu Pai, para um lugar que está preparado desde a fundação do mundo, porque não estivesses inteiramente apegado às coisas ao qual tu via, e sim às coisas ao qual você esperava. Porque eu tive fome e tu me deste de comer, eu tive sede e tu me deste de beber. Tu estava pronto a servir, tu estava pronto a me buscar, tu estavas colocando a minha pessoa em primeiro lugar. Mas para uma outra face, Ele estaria dizendo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Amados, Pedro ele utiliza-se das suas últimas palavras para transmitir para nós que às vezes nós vemos como alguém que está sem o óculos, tudo embaçado. Mas quando nós colocamos o óculos de Cristo, quando nós colocamos o óculos do Evangelho, quando nós colocamos a visão de Deus nos nossos olhos, nós começamos a enxergar o mundo de maneira diferente. Nós conseguimos olhar as pessoas de maneira diferente. E Pedro, ele utiliza-se desse momento tão difícil, um momento de despedida, um momento em que ele está prestes a partir, mas ele não nos deixa sem essa informação. Então, a primeira coisa que nós vemos no dia de hoje, sobre as últimas palavras de Pedro, é que tudo o que você conhece vai acabar. Tudo o que por vezes você coloca a sua esperança, e essa esperança está sendo colocada em algo que é finito, vai acabar. Às vezes nós colocamos nossa esperança nos filhos, e aí
Quando os filhos eles crescem, o que é que acontece? Ele cria a asa dele e voa. E eu perco o meu chão, porque a minha vida eram os meus filhos, a minha vida era o meu cônjuge, a minha vida era o meu trabalho, a minha vida era a minha igreja, a minha vida eram as coisas que aconteciam na minha igreja, e agora as coisas não acontecem mais e a minha vida se acabou. A sua vida, ela deve estar com foco em Cristo. Sabe por quê? Porque o resto vai se acabar. Amém? Versículo de número 8 e 9 vai falar algo bem interessante aos nossos corações. O apóstolo Pedro ele diz o seguinte: logo, amados, não se esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele é paciente. Por quê? Por causa de vocês mesmos, não desejando que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. É muito lindo o que Pedro transmite para nós, porque por vezes é falado que há muito tempo se tem a ideia de que Cristo vai voltar, mas até agora nada. E às vezes nós nos perguntamos o porquê. Nós nos perguntamos o porquê de Cristo não ter voltado. Amados, tudo tem um propósito. Foi falado aqui que no culto de oração, nas quarta-feiras, nós vamos estar estudando um livro chamado Uma Vida com Propósito. E esse vídeo ele inicia com uma pergunta. E é uma pergunta existencial, que por vezes nós fazemos a nós mesmos. Por que você está aqui? O porquê você existe? Qual a sua funcionalidade aqui na terra? Você que foi colocado aqui para quê? Para viver em um ciclo, por vezes vicioso, em que hoje você já sabe o que acontece amanhã, que você já sabe o que acontece depois de amanhã? E que passamos 20, 30, 40 anos nessa roda gigante? Provavelmente não. Eu tenho certeza que o propósito que Cristo tem para cada um de nós não é esse. Então, tudo tem um propósito. E é importante que nós tenhamos isso na nossa mente, porque Pedro ele diz que um ano para Deus é como se fosse 1000, e 1000 é como se fosse um ano. Por quê? Porque Deus ele está em um período que não existe tempo. É chamado de atemporalidade de Deus. Deus ele é presente, ele é passado e ele é futuro. Deus ele não é eterno, porque o eterno contém dentro do tempo. Para que o eterno exista, precisa existir o tempo. Deus ele é atemporal. E muitas coisas na nossa vida, nós perguntamos a Deus o porquê ainda estão acontecendo. Muitas vezes, algumas coisas da nossa vida, nós perguntamos, por que tanta demora? Por que essa dor ainda não passou? Por que essa angústia ainda não findou? Por que eu ainda não alcancei aquilo que eu desejo alcançar? Por que está demorando tanto? Queridos, quando nós colocamos o óculos que eu falei inicialmente, nós conseguimos ter uma ciência para a nossa vida, como o Davi, o nosso coleguinha, teve. O Davi, em um momento de sua vida, estava talvez passando por uma angústia terrível.
O seu filhinho, ele estava muito doente, ele estava passando por uma dificuldade tremenda, ele estava passando por uma enfermidade que talvez trazia dores, angústia, não só para ele, mas para todos que estavam naquela residência. E o que é que Davi fez? Davi se aproximou de Deus. Davi orou a Deus. Davi jejuou por aquela situação. E diferentemente como alguns pensam, que quando eu estou mais próximo de Deus, orando, jejuando, lendo, as dificuldades elas não vão existir, acontece diferente com o Davi. Em um determinado momento, chegam-se os servos para ele, e ele olha, ele diz: já sei, o menino morreu. E os servos assinalam que aquilo que ele estava pensando era verdade. E o que é que o Davi fez? O que é que o Davi fez? Se jogou lá na cova do menino, fez várias coisas daquele tipo. Foi assim? Não. Davi sentiu a dor, Davi sentiu aquele abalo, aquele luto, aquela dificuldade, aquela angústia, aquela dor. Mas ele se levanta, vai tomar um banho, come um pouco e vai vivendo a vida com a tristeza da perda, mas continua caminhando. Por quê? Porque Davi entendeu quem era o Deus ao qual ele estava orando, tendo comunhão e jejuando. Quando nós entendemos quem é esse Deus, os dias, eles por vezes podem parecer longos, mas nós vamos ter a certeza que no momento certo e na hora certa, Deus ele vai estar resolvendo aquilo que é para ser resolvido. Porque muitas vezes existem situações que eu quero que seja daquela forma, mas aquilo não é o que Deus quer. Ou seja, aquilo não vai ser resolvido da forma que você quer. Quando Pedro afirma que 1 ano para o Senhor é assim como 1000, e 1000 é assim como 1, ele está dizendo que com Deus não tem aquele chegar atrasado. Com Deus tudo é na hora certa, tudo é no tempo certo e tudo é do jeito certo. E ele continua dizendo que ele não demora a cumprir a sua promessa. Muitas vezes, eu creio que grandes aqui, muitas pessoas têm promessas de Deus na sua vida. Tem coisas que Deus falou ao seu coração, mas de maneira tão firme, que eu creio que de fato, esse dia e esse momento vai chegar. E creia, continue crendo que vai, mas no tempo certo, na hora certa. Por quê? E aí Pedro, ele diz algo muito lindo. Por que Cristo ainda não retornou? Porque Ele não quer que os seus filhos se percam. Ele não quer que muitos sejam destruídos. É muito importante isso, porque para aquelas pessoas que estão por aí afora, se prostituindo, se drogando, vivendo uma vida de maneira dissoluta, eles precisam ser alcançados. E o desejo de um pai é que o filho não se perca. Mas para que essas pessoas sejam alcançadas, o que é que precisa-se? Para que essas pessoas que estão no mundo sejam alcançadas, o que é que precisa? Precisa o quê? Precisa que eu vá até elas. Precisa que eu transmita essa verdade que por vezes é transmitida para mim.
de maneira corriqueira, pontual, semanal. Toda semana você escuta Deus falando ao seu coração. E muitas vezes eu me pergunto, mas por que Deus não voltou? E eu fico olhando Deus lá de cima, porque você não está fazendo a tarefa que eu designei para que você fizesse, filhinho. Ide por todo mundo, leve essa palavra, leve esse amor. Esquece das coisas que por vezes você consegue pegar, porque isso tudo vai se acabar. Se agarre às vidas essas que podem estar com você quando eu voltar. Veja como Pedro é extraordinário. Veja como o Espírito Santo usa Pedro de maneira didática. Primeiro ele diz para eu não estar atento apenas àquilo que eu estou vendo, ao que é passageiro, mas que eu tenha atenção que Cristo, Ele ainda demora a vir aos nossos olhos, porque Ele não deseja que muitos se percam, mas para que esses muitos não venham a se perder, eu preciso ir, eu preciso levar, eu preciso me importar, eu preciso ter esse desejo, eu preciso querer que aquela vida que está caminhando a passos largos para o abismo seja resgatada por Cristo. Amados, eu e você, nós não sabemos o preço de uma alma, mas um dia, todos nós fomos trazidos até esse ambiente. O Trazendo a Memória dessa quinta-feira falou sobre quem levou você a Cristo. Quem foi a pessoa usada por Deus para levar você a Cristo? Às vezes foi uma mãe, às vezes um pai, às vezes um tio, às vezes um colega de trabalho, às vezes um amigo de escola, mas alguém, em algum momento da sua vida, levou, guiou, caminhou com você, lhe levando a ouvir a palavra de Deus. E hoje você tem acesso aos céus através do Espírito Santo de Deus, que usou alguém para lhe trazer até aqui. Seria ingratidão da nossa parte guardar isso só para nós. Seria ingratidão da nossa parte reter isso apenas para nós. Seria ingratidão da nossa parte viver como se não houvesse mais ninguém que precisa do amor de Cristo, ou pelo pior, viver achando que é o outro que precisa ir, que é o outro que precisa levar, que é o outro e não eu, que tem uma responsabilidade de na segunda vinda de Cristo ter a alegria de ver pessoas que através do Espírito Santo de Deus nos usou para estarmos todos juntos. A primeira coisa que Pedro fala nas suas últimas palavras é que tudo vai se acabar. A segunda coisa é que tudo tem um propósito. E é interessante porque, falando sobre segunda vinda, uma pergunta pode aquecer os nossos corações: como será esse dia? Como será a segunda vinda de Cristo? E, infelizmente, os filmes hollywoodianos, eles retratam uma segunda vinda que por vezes não é bíblica.
Uma segunda vinda em que alguém vai estar dentro de um avião e o piloto foi alguém que foi chamado por Deus, e aí o piloto vai sumir. O piloto ele some. E aí o caos se instaura dentro daquele avião, e o avião se acaba. E que vai estar alguém conversando, e daqui a pouco, como um X-Men, a pessoa vai se desintegrar. Não. A segunda vinda de Cristo, ela não tem essas características. A segunda vinda de Cristo, o versículo 10, ele transmite muito bem como será a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro, ele diz o seguinte para cada um de nós a respeito sobre a segunda vinda. Pedro diz: por isso, meus irmãos, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, ele diz: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Através desse versículo 10, nós vamos ver algo interessante. A segunda vinda de Cristo, ela será repentina. A segunda vinda de Cristo, ela será como um ladrão que ataca pela noite. E às vezes nós imaginamos que a noite que está sendo retratada aqui é essa noite que estamos vendo. Não. Existe um estudo que é feito por uma equipe de segurança, que ela afirma que o período onde existe mais arrombamentos à casa, mais entradas irregulares em edifícios, é no período das 2:30 da manhã até as 4 horas. Entre o período das 2:30 até o período das 4 horas. Por quê? Porque é o momento em que quem saiu à noite, de 2:30 já está em casa. E aquele que não vai voltar de 2:30, só volta quando amanhecer. Geralmente quando sai, a pessoa diz: rapaz, 3 horas já, eu não vou para casa agora não. Ainda diz assim: vou esperar amanhecer o dia. Não, amanhecer à noite é que é complicado, né? Vou esperar amanhecer, né? Vou esperar amanhecer, e aí depois de 4 horas da manhã, o céu já está ficando meio que clarinho, e a pessoa vai, pega o ônibus, pega o Uber, pega o táxi, o que for, e vai para casa. Nesse momento é onde o seu corpo, ele está mais relaxado. Algumas pessoas dizem que é o melhor do sono. É o melhor do sono. É quando cai o que for dentro de casa, e que por vezes, se você tiver o sono pesado, você não acorda. É esse período. Então, como vai ser a vinda de Cristo? Vai ser nesse horário? Não, meu irmão. Não, porque não tem um horário certo. Mas vai ser de maneira repentina. Quando menos se esperar, como um ladrão. Assim Cristo vai retornar. Assim como foi no dilúvio, assim como foi em Sodoma e Gomorra, onde dia após dia era se lembrado, onde dias após dia era pregado a palavra, onde dia após dia ouvia-se a falar sobre Cristo, até um momento onde uma família entrou em um barco, o barco se fechou e as chuvas começaram a cair, até o momento onde uma família começou a caminhar, e ao sair da cidade, chove fogo e enxofre do céu, consumindo toda aquela cidade. Assim será a vinda do Filho do Homem. Será de maneira repentina. Será de uma forma que você vai olhar e dizer: eita, é agora. Como eu e você
não sabemos quando será essa maneira repentina. Vamos viver como se fosse agora. Vamos viver como se fosse hoje. Vamos viver como se Cristo estivesse às portas, porque de fato Ele está. Vamos viver como se amanhã nós fôssemos nos encontrar com Ele. Vamos viver como se amanhã nós tivéssemos a certeza que vamos ver Ele face a face. Não perca tempo, porque você não sabe quando será essa vinda. Como será esse dia? De maneira repentina. Segundo, será universal e visível. O texto, ele diz que o estrondo acontecerá e os elementos serão queimados, expostos. A segunda vinda de Cristo, ela não vai ocorrer aqui no Brasil e mais tarde ele vai aparecer lá no Japão e vai levar os japoneses, e em outro momento ele vai aparecer lá na Ásia e vai levar ali os asiáticos, na Índia, na África. Não, todo olho verá, todo o olho verá Cristo vindo sobre as nuvens. Que momento lindo e que momento terrível. Que momento lindo para aqueles que serão convidados a estar nas bodas do Cordeiro. Que momento lindo, meus irmãos. Você olhar para o céu e ver Cristo descendo com seus anjos, Cristo descendo com a nova Jerusalém, Cristo vindo lá nos céus, e você subindo para encontrar com Ele. Isso é lindo. Isso vai ser um momento extraordinário, e nós vamos poder ver isso acontecendo. Vamos fazer com que mais pessoas vejam. Vamos fazer com que mais pessoas também se alegrem com esse momento. Vamos fazer com que mais pessoas desejem esse momento. Vamos fazer com que mais pessoas sonhem com esse momento, vibrem com esse momento, se alegrem com esse momento. Amados, tem um hino que ele diz que quando nós fechamos os olhos, nós podemos ver o nosso Senhor Jesus. Nós podemos contemplar a sua beleza. Eu posso ver Jesus descendo para buscar cada um de nós. Não deixe isso passar. Não faça pouco caso desse momento, porque isso teve um preço, e esse preço foi a vida de um justo por mim e por você. A segunda vinda, ela vai ser repentina, ela vai ser de maneira universal, e ela vai nos trazer um novo céu e uma nova terra. O versículo 13 ele diz: nós porém aguardamos com grande expectativa novos céus e nova terra que Ele prometeu, e um mundo pleno, um mundo cheio de justiça. A segunda vinda de Cristo, ela vai trazer tudo novo. Lembra que tudo aquilo foi destruído? Tudo aquilo que tem a assinatura do pecado vai se acabar, mas nós receberemos tudo novo. Nós receberemos tudo purificado, tudo santo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Amados, vibre com o céu.
o céu é real. Quando nós andamos dia após dia, sem lembrar do que está reservado para mim e para você, a nossa vida se torna angustiante, a nossa vida se torna pesada, porque nós não lembramos dos planos vindouros. Nós não lembramos que em um momento eu e você vamos nos encontrar com Cristo. Em um momento nós vamos receber tudo novo. Em um momento nós vamos estar andando nas ruas de ouro e de cristal. Em um momento nós vamos estar em um lugar que não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter nada de ruim, apenas a alegria de Cristo. Amados, eu não sei para você, mas eu queria que também fosse para você. Eu queria que isso fosse suficiente para a nossa vida ela mudar de cabeça para baixo. Eu queria que isso fosse suficiente para que a gente conseguisse dar um 360 na nossa história de vida. Eu queria que isso fosse suficiente para quando sairmos daquela porta, nós esquecêssemos aquele homem e aquela mulher que entrou, ao qual os planos eram todos ligados e os desejos eram todos alicerçados naquilo que é finito. E quando nós saíssemos por aquela porta, nós saímos com uma mente tão renovada que as pessoas iriam olhar para nós e diriam, assim como disseram alguns discípulos: eis ali os homens e mulheres que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Eis ali os homens e mulheres que estão transformando a comunidade onde eles estão inseridos. Eis ali os homens e as mulheres que têm em seu coração que necessário vos é viver o amor de Cristo na prática. Esse é um desejo do meu coração, que saber que um dia vamos estar em um céu seja suficiente para que a nossa vida mude, para que apenas saber que teremos um momento que veremos Cristo face a face seja mais que suficiente, para que assim como o filho pródigo, nós também venhamos a retornar à casa do Pai. Sabendo disso, queridos, o versículo 14 ao 18, Paulo ele vai nos dizer, Pedro vai nos dizer o que fazer até esse dia. O dia ainda não chegou, nós estamos aqui, Cristo ainda não raiou nas nuvens. O que fazer até lá? Como seguir até lá? No versículo 14, ele diz o seguinte: portanto, amados, enquanto vocês esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Queridos, até lá, vamos nos esforçar para viver em paz. Vamos nos esforçar para viver de maneira livre, conhecendo de fato quem é Deus. Vamos nos esforçar para ter paz em nosso coração. Vamos nos esforçar para viver uma novidade de vida. Vamos nos esforçar para viver João 8:32, onde ele diz que nós vamos conhecer a verdade, e essa verdade vai nos libertar. Libertar de um jugo opressor, libertar daquilo que por vezes me impede de viver uma comunhão plena com Deus. Amados, daqui até lá,
Vamos viver dessa forma. Vamos ter mais alegria. Vamos ter mais paz no nosso coração. E às vezes a nossa tristeza e a nossa infelicidade é jogada nas costas de outro. Eu estou passando dificuldade porque o inimigo tem atentado contra a minha vida. Não, meu irmão. Às vezes você passa dificuldade porque você não ouviu o conselho de pai e conselho de mãe. Às vezes você passa dificuldade porque você gasta mais do que recebe. Às vezes você passa dificuldade porque você não tem amado o seu cônjuge da maneira que deve ser amado. Às vezes você passa dificuldade porque você não tem amado o seu filho da maneira que deve ser amado. Às vezes nós vivemos dificuldades em nossas vidas e não temos paz, que devemos nos esforçar para ter. Porque pegamos a nossa vida, colocamos ela debaixo do braço e eu digo, não, aqui é minha, quem vive sou eu. Onde eu preciso estar dizendo todos os dias, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E hoje o que eu vivo aqui, eu vivo pela fé e pela certeza daquele que me chamou. Quando Pedro, ele afirma para nós nos esforçarmos para viver em paz. Ele está dizendo, se esforce para ver o que Cristo quer para você. Se esforce para ver o que o Pai deseja para você. Sabe por quê? Porque isso é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. É ausência de problema? Sim? Não, não é ausência de problema. Preciso sempre frisar isso. O reino de Deus não é ausência de problemas. O reino de Deus é mesmo em meio ao problema, eu ter certeza que Cristo está comigo. E é assim que eu fico em paz. Eu não tento resolver da minha forma, criando por vezes um problema maior, criando por vezes uma indiferença maior, criando por vezes uma animosidade maior, criando por vezes um afastamento maior. Não. Esforcem-se para viver em paz. Versículos 15 a 16 ele diz, e lembrem-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Lembre-se, Deus ele não demora, Deus ele sabe trabalhar. Deus ele não demora, ele sabe trabalhar. E de uma forma ou de outra, os planos dele serão concretizados. Com a sua ajuda ou não, os planos dele serão concluídos. Com o meu esforço ou não, os planos dele serão executados. É muito importante isso. Estávamos conversando, o diácono Cosmo e eu, nós falávamos a respeito do privilégio de servir a Cristo. E que às vezes nós não entendemos que é um privilégio. Nós às vezes olhamos o servir a Cristo como uma labuta. E não entendemos que é um privilégio. Talvez em determinadas áreas comerciais e profissionais existam empregos em sua área que sejam o top do top. E aí você, em sua pequenez,
Você pega esse emprego que é top do top e você é contratado. Você é alguém que trabalha ali em uma empresazinha pequenininha de construção, e agora você vai ser contratado para a maior empresa de construção que existe, com um salário altíssimo. Isso é um privilégio ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Oxe, isso é um privilégio muito grande. O culto de gratidão já estava marcado já. Oxe, na hora já estava marcado. Era uma festa grande. Na agência celestial, o emprego que tem para nós é ganhar vidas. E o salário é morar no céu. Existe algum salário tão bom quanto esse? Existe? Amados, esse também é um privilégio para você. E esse é um privilégio que Cristo concede a cada um. E Ele, de maneira paciente, Ele espera que você e eu venhamos abraçar esse privilégio, sabendo que Cristo está às portas, levando o amor dele para outras pessoas. Não entenda como canseira e enfado. Canseira e enfado é quando eu vivo apenas para mim. Mas quando eu levo o fardo de Cristo, ele é suave e ele é leve. Amados, até o dia da vinda de Cristo, se esforce para viver em paz. E lembre-se que Deus, ele não tarda, ele sabe trabalhar. Versículo 17, Pedro, ele diz uma sentença para todos nós: fique alerta, para que ninguém te diga o contrário disso. Você conhece o caminho. Versículo 17: amados, vocês já sabem dessas coisas. Menino, Pedro parece que está aqui. Pedro parece que está aqui, e eu sentado aí, e ele olhando para mim dizendo: você já sabe disso tudo. Tudo isso você já sabe. Portanto, esteja atento, fique ligado, a fim de que você não seja levado pelos erros desse mundo perverso e perca sua firmeza. Amados, a Bíblia, ela é extraordinária, porque a unidade e a imutabilidade dela, ela é perfeita. Ela é perfeita. Pedro não podia falar para mim, e se o amado pegar para você, amém. Se você não pegar, amém também. Mas eu pego para mim, porque esta palavra, ela veio primeiro para mim. Eu me sinto privilegiado em ouvir da parte de um amigo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que tudo isso que ele está me dizendo, eu já sei. Falta eu colocar em prática. Que tudo isso eu já sei, porque eu já tenho 2 anos, 4 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, que eu escuto a mesma coisa. Glórias a Deus, porque Ele é tão paciente e que nos dá a oportunidade de ouvir mais uma vez. Glórias a Deus, porque Ele é longânimo e nos dá o privilégio de ouvir mais uma vez. E eu me alegro e me apequeno. Me alegro
pela felicidade de poder ouvir e me apequeno, porque por vezes não consigo colocar em prática. Mas vamos tentar, vamos avançar, vamos tentar avançar 1 milímetro por dia, mas com alguns dias talvez avançaremos 1 metro. Mas se não avançarmos 1 milímetro por dia, em muitos dias não vamos ter saído do canto. Fiquem alerta, para que ninguém te diga o contrário. Você, e não o irmão que está do lado, conhece o caminho. E para fechar, versículo 18. Até lá, cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Até a vinda de Cristo, cresça, deseje ardentemente o puro leite espiritual, como uma criança recém-nascida. Tenha prazer na lei do Senhor, tenha prazer em meditar na palavra de Deus, tenha desejo de passar momentos a sós com Deus. Cresça na sua comunhão, cresça na sua espiritualidade, porque isso, meus amados, vai nos ajudar a colocar um óculos, que vamos começar a ver o mundo de maneira diferente, até quando Cristo raiar nos céus. Amados, o sentimento do apóstolo Pedro, ao terminar esta carta, tenho certeza que foi o de gratidão. Eu tenho certeza absoluta que Pedro, ao concluir essa carta, ele estava com o coração grato, a Deus por ter tido esse privilégio de até o fim da sua vida continuar a servi-lo. O Salmo 92, ele tem um texto muito lindo, que ele diz que o justo, ele florescerá como um cedro do Líbano, e na velhice dará frutos. Às vezes nós achamos que nós não temos nada a contribuir com o reino. É aí que nós nos enganamos. A não ser que, como Paulo, você saiba que o seu dia chegou, que você venha afirmar que combateu um bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Enquanto houver fôlego de vida em suas narinas, louve ao Deus Todo-Poderoso. Enquanto houver fôlego de vida nos seus pulmões, eleve o nome santo do Deus Pai Todo-Poderoso. Queridos, Pedro, ele tem muita alegria em seu coração em servir a Cristo, até que Ele venha, ou até que eu vá. Amados, eu e você precisamos cada dia mais crer que Jesus Cristo, Ele está voltando. E necessário é para mim e para você sermos gratos por tudo o que temos, e mais ainda por termos recebido o maior tesouro que alguém poderia nos dar, que é a salvação. Essa salvação nos foi dada como uma herança eterna. Nada nos separa dessa graça. Amados, foi uma prova de amor linda, uma prova de amor perfeita, que hoje nos dá o privilégio de ter uma vida de paz, de alegria, uma família, amigos, irmãos. Seja grato a Deus por tudo isso. E lembre-se, Ele está às portas, e Ele lhe dá o privilégio de poder
através da sua vida, termos mais pessoas para subir até os céus na segunda vinda de Cristo. Medite.